Oi. Vitória sempre presente. Mais um Sons da Caminhada. Marina maravilhosa. E a Ariana chegou. Nossa estrela da noite, do dia. Deixa eu colocar a Ariana aqui. Fala um oi, Ariana, pra eu conseguir te inserir. Ah, ela já me convidou. Peraí, gente. Oi, linda. Oi, maravilhosa. Tudo Tudo bom? bem? Tá bom o Ai, som mais ou aí? menos, que aqui tá meio frio. Eu não gosto de frio. Aí tá frio também? Não. Não, Tá nervoso? eu tô. Eu não dormi direito. Ai, mentira, de nervoso, de ansiedade. É minha mãe. De ansiedade. Ai, mas daqui a pouco tu vai relaxando, é assim mesmo. Dá um nervosinho no início. Então, enquanto isso, né? Enquanto as pessoas vão entrando. Olha, pela primeira vez o Daniel chegou cedo, meu irmão, Daniel. Isso aí, Ariana. Enquanto a galera vai entrando, eu vou explicando a proposta para quem não conhece, né? Para os seus amigos, provavelmente, que não sabem que troço é esse de Sons da Caminhada. Então, a ideia do Sons da Caminhada surgiu na quarentena, comigo pensando um pouco os meus processos, as minhas histórias, as minhas vivências e o quanto que a música falava um pouco disso e às vezes representava algum momento da minha vida e às vezes falava melhor sobre sentimentos do que eu consigo falar, né? Porque os artistas têm essa inteligência emocional muito, muito bem apurada. E eu fiquei curiosa para saber como é que seria essa experiência com os meus amigos e o quanto eles tinham para acrescentar para mim, assim, com relação a essa representação da música com a sua história. E aí eu tava com saudade dos meus amigos, tava com saudade de ter essas conversas assim mais profundas, mais íntimas, né? Que a gente acabou perdendo esse contato por causa do distanciamento social. E eu pensei nos Sons da Caminhada a partir dessa perspectiva. Então, os meus amigos pensam 4 músicas e 4 processos que estão relacionados com essas músicas. E aí é um processo, né, introspectivo e tal. Uma experiência que tem gente que já está acostumada, tem gente que sempre faz com a música, tem gente que faz a primeira vez. E a ideia é trazer para cá e conversar um pouquinho como é que foi essa experiência. Como é que foi escolher 4 músicas e o que, que elas falam de si, assim. Então, essa é a proposta dos Sons da Caminhada. A Ariana, que está aqui, né, nossa convidada, amiga convidada, é uma amiga que eu conheci viajando para a Bahia, que ela me recepcionou através da Júlia, que eu conheci ela, muito maravilhosa, fiquei muito feliz de ter feito essa viagem, de ter sido recebida por você, de ter te conhecido sua casinha, seus amigos. Foi uma viagem que eu guardo assim no meu coração junto com você, né? Que chegou chegando na minha vida. Então, essa é a Ariana, gente. E eu vou pedir, Ariana, agora para você falar um pouco, né? Como que a música bate para você? Antes de entrar nas suas músicas em específico, a música de uma maneira geral. Como é que ela é para você? Tá bom. Assim, é, de maneira primária, minha relação com a música é. Eu escuto música primeiro só para dançar, né? Eu escutava a música para sentir sensações diversas e utilizar para movimentação do corpo mesmo. Não à toa, a minha profissão é professora de educação física. E aí,
tem uma coisa que é bastante específica, né? Eu sou filha de músico, meu pai é músico, mas eu não tenho uma relação próxima com meu pai. Não tenho nenhuma relação assim com meu pai, de fato. Mas isso é muito forte na família, né? Minha família sempre fala muito sobre isso, sobre o tempo em que a minha mãe se relacionava com o meu pai e que a gente mora aqui, a minha família, a casa é de frente para um clube. E esse clube, durante muito tempo, foi efetivo o clube da cidade, assim, né? O clube social onde aconteciam todos os eventos. E aí, toda a minha vida foi de escutar as músicas que aconteciam, os eventos da cidade, né? E aí eu cresci numa família muito grande. Meus avós maternos tiveram 16 filhos. Desses 16 filhos, eu cresci numa casa com 13, assim, porque três morreram logo cedo. E aí eu fui criada por muitas mulheres. Desses 16 filhos, 10 são mulheres. E aí eu fui criada por muitas mulheres. E elas cantam muito, cantam o tempo todo. Durante todo o tempo que elas estão, sei lá, fazendo os afazeres domésticos ou trabalhando assim, os trabalhos que elas fazem, elas estão cantando. E aí a minha relação com a música sempre foi de escuta, né? De ficar escutando as músicas que elas cantavam, que elas cantam. E aí, quando eu fui uma pessoa que mudei muito, né, de casa, de lugar, né, porque minha mãe foi bancária, e aí, durante o tempo do governo FHC, ele ficava mudando, né, as pessoas que eram servidores públicos de um lugar para o outro. E aí minha mãe se mudei algumas vezes junto com ela. E aí, quando eu fui morar com minha mãe assim, ela escutava muita música durante o final de semana, que era o tempo que ela passava com a gente assim. E aí essas músicas são referência para mim. E aí minha mãe escutava muito samba e forró. Talvez por isso eu tenho uma referência da música como uma música que, que leva a dançar, sabe? Porque eu sempre tive essa ideia de que eu preciso. Essa música me faz com que o meu corpo se movimente. E também o tempo que eu morei com minha mãe, quando eu era criança, tinha a irmã do meu padrasto que morava com a gente, que cuidava da gente, né, de mim e do meu irmão. Ela escutava a rádio o dia inteiro, assim. E aí, essa referência do rádio, assim, na minha vida, acho que me fez ter essa coisa, né, da música o tempo todo. Mas, de fato, eu só fui ter um entendimento, assim, da música enquanto arte, da escuta sensível da música mesmo, agora na pandemia também. Porque foi quando eu entendi, por exemplo, que nem era só o processo da melodia, né, que me fazia dançar. E aí eu gosto de samba e de forró e só isso é bom. Ou só letra. A música não é só letra, né? E aí começou a fazer mais sentido. E aí agora eu sempre tive muito uma ideia assim de que minha formação não é completa porque eu não sei tocar um instrumento, por exemplo. E aí eu tô meio que me jogando nessa ideia de que eu preciso, vou tocar um instrumento. E aí, né, tô nessa pira, assim. É esse meu processo com a música.
Que relação foda. Tem uma questão bem familiar, assim, acho que, herança familiar, né? E também de afeto, de, tipo, estar com a família nesses momentos da música, né? Agora, me diz, Ariana, como é que foi para você esse processo de pensar em quatro músicas que você queira trazer para cá, com quatro histórias, né? Quatro vivências suas a partir delas. Foi fácil escolher? Foi difícil? Como é que foi essa experiência para você de introspecção? Fácil não foi, que 4 músicas, né, minha filha? Eu fiquei. Mas assim, tem uma coisa que Raíra foi muito sagaz, que foi o seguinte, né? Do processo de terapia. E aí a gente pensar no nosso processo de terapia e como a gente entende que essas músicas batem na gente, ajudou para escolher. Porque aí me fez entender que eu vou escolher 4 músicas que façam sentido para mim, é, explicar a minha caminhada, né? A sua proposta de live. E aí eu pensei em outras músicas. Eu fiquei muito em dúvida assim entre 2 músicas. Depois no final eu posso até falar disso, porque era muito sobre falar do começo da minha terapia, sobre a minha relação muito forte com a cidade de onde eu vim, e essa do sertão, né? Eu sou baiana, sou nordestina, sou sertaneja. Isso é forte na gente, muito. E mas muitos outros processos que também são muito mais fortes, né? E são mais fortes, inclusive, na minha própria terapia. E aí, para escolher as músicas, eu levei em consideração o meu processo terapêutico mesmo, né? Aquilo que aparece mais, aquilo que eu venho avançando, que não venho avançando e que eu tô sofrendo, para a gente poder conversar sobre isso. Uhum. Ai, adorei. Eu acho que é isso mesmo, né? Quando você faz terapia, você acaba tendo noção de muitos processos, né? Então é difícil escolher só quatro, assim. Mas as escolhas foram bem felizes, eu acho, porque as músicas são maravilhosas. Então, qual que é, Ariana, a primeira música que você escolheu? Fala pra gente. Pois é, a primeira música que eu escolhi foi Como Nossos Pais. Gente, eu sou uma pessoa clássica. Eu sou muito clássica. E ainda tem o negócio de que eu fui formada muito agora, né? Mais para a universidade e tal, numa ideia de que os clássicos eles não erram, principalmente para explicar as coisas de uma maneira fácil. E aí eu acho que a música, como nossos pais, é, a Rayane colocou, eu escolhi a versão de Illy, porque normalmente eu escutava mais Elis cantando, né? E talvez a versão mais forte dessa música. Mas mais recentemente, agora na pandemia, na verdade, um amigo meu começou a me mandar essa artista, Illy, outras músicas. E aí eu comecei a escutar todo o repertório dela e eu curti muito. E aí eu vi essa versão de Como Nossos Pais e achei super dançante. E é algo que eu tô fazendo com a Aurora, que é dançar muito. A Aurora é minha filha, para quem não sabe. Ela tem 3 anos e a gente está dançando muito nessa, nesse processo de quarentena, porque é o que a gente consegue fazer assim, né?
de mais divertido que não seja ficar só assistindo desenho. E aí eu achei essa versão bem legal. Ele é uma artista assim bem contemporânea, assim, me contemplou. E aí eu escolhi essa música porque no meu processo terapêutico eu compreendi que eu super faço críticas, né? Faço críticas à minha família, aos meus pais, né? À minha mãe especificamente. Mas, como todas as pessoas, a gente tem enraizado muito forte tudo em nós, né? A gente reproduz muitas coisas que são importantes, né? São importantes porque a gente entende. Olha, eu fico nervosa de falar disso, gente. Tá aqui com a mãozinha suando, mas é isso. A gente reproduz muitas coisas que são importantes, né? Porque é aquilo que nos forja mesmo, é aquilo que faz da gente quem a gente é, mas que principalmente nos faz entender que se a gente quer modificar as coisas, se a gente quer que o mundo seja diferente, se a gente quer que as novas gerações não reproduzam, né, o que a gente tem como limite, né, a gente precisa compreender o que é limite e modificar. E acho que o mais forte, com certeza, na minha terapia é isso. É entender que eu sou cagada e cuspida. Ai, dá uma Minha raiva, né? Quando a gente chega na terapia e descobre isso, eu fico puta. cagada e cuspida é minha mãe, assim, especificamente. Minha mãe e minhas tias, né? Que foram quem Uhum. me criaram. E aí tem uma coisa que é bem forte, né? Não é só a ideia da reprodução, da formação, da personalidade, né? A música, como os nossos pais, ela foi muito boa para eu utilizar assim, para iniciar o processo da live, porque ela fala, né? Eu não quero te falar das coisas que aprendi nos discos, eu quero te falar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. E aí fala sobre processos políticos. E eu acho que isso é o que eu tenho mais forte em mim, porque tudo que eu quero modificar e que eu entendo como primário, assim, urgente nessa modificação é político. Mesmo que as pessoas entendam, né, a política dentro do senso comum, ok. Dentro do senso comum também é válido. Eu também quero modificar essa ideia aí dentro do senso comum. Mas dentro do processo político como um todo, né? É, a música traz essa ideia, né, do limite, é, da sociedade, de que a gente entende o amor, né, como uma ferida, e aí eu reproduzo muito e trago para minha vida, assim, as feridas das relações que minha mãe e minhas tias tiveram, e aí reproduzo isso nas minhas relações amorosas. É, reproduzo muito a forma de paixão, a forma de amor, a forma de, política mesmo. E aí eu acho que isso é forte. E finalmente a música também contemplou aquela minha ideia
eu queria outra música que falasse sobre o sertão, né? E eu tinha uma coisa bem. Eu saí da minha cidade e fui morar na cidade grande, né? Entre aspas, para estudar e tal. Eu sou de Uibaí, que é uma cidade que fica bem no interior da Bahia. E aí é uma cidade sertão. E aí fui fazer faculdade em Feira de Santana, né? Na verdade, eu morei durante muito tempo em Camaçari, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Salvador. Mas aí eu fui fazer faculdade. E aí acabei voltando para o Ibaí, tive muitos processos difíceis durante a adolescência. Fui uma adolescente bem problemática, assim, bem bastante. Muito no sentido de tentar romper com, eu não quero ser isso, eu quero mostrar que eu quero ser mais, eu quero mostrar que isso que vocês tentam me mostrar não é suficiente para mim, mas a forma como eu estava fazendo também não dialogava, sabe? E aí, quando eu fui fazer universidade lá em Feira, eu comecei a ter contato com o movimento estudantil, né? E com as teorias revolucionárias e tal. E aí eu comecei a entender algumas coisas. E aí eu entendi que eu não queria, por exemplo, voltar para o sertão, né, para o Ibaí, porque aqui, voltar a morar, né? Porque aqui ia limitar esse meu processo de militância e o meu processo de conseguir fazer as intervenções que eu achava que eu acho que são necessárias, sabe? Porque eu não ia conseguir ampliar, né, a minha militância de uma maneira geral, né? Eu ia ficar limitado mesmo. É isso. Sim. Esse falou de política, falou de reprodução, coisas próximas, assim, né, dessa interpretação que eu tive da música. O que eu não imaginava era o sertão dessa história. Muito, muito legal. E tem uma música que fala disso, eu só esqueci qual é, mas lá na frente, talvez, não tem? Eu acho que tem. Depois, eu só não lembro a letra, mas vou falar as três partes da interpretação dessa música, né? O corpo dançante foi aquilo que você colocou. Você trouxe uma versão que eu até demorei para me acostumar, que eu fico ouvindo bastante a música, né? Como eu sei muito a da Elis na minha cabeça, eu fiquei tipo assim um pouco, caraca, mas a música é toda melancólica, angustiante e essa versão é toda dançada. Eu falei, como é que vai bater isso no meu corpo, né? E aí foram assim saltitos, tipo assim, muito giro de braço. Eu acho que é bem isso, né, que você colocou da tua filha. Tipo, como é que o ritmo vem, né? Diferente da letra, assim. E para dançar a, a melodia que vai dominar mesmo. E aí, só que teve uns momentos que eu intercalei com umas pernas fincadas, assim, como se eu estivesse meio presa. Eu acho que essa questão, até que você colocou um pouco da reprodução de um certo conservadorismo, né? Que a gente sempre tem, porque a gente foi criada, né, nessa lógica, né, na nossa família. Por mais que a gente questione, a gente critique, a gente vai reproduzir. E aí, mas o que eu acho que é interessante é estar atenta a isso, né? Você está percebendo isso claramente quando você faz esse processo de educação, né? Com a Aurora. E aí, as sensações e emoções. Eu tive a sensação que eu estava numa balada, dançando numa balada. Tipo, nada a ver com a letra, né? Mas a batida da Illy é muito isso, assim, tipo uma festa. E aí eu coloquei movimentos assim meio contraditórios, assim, um movimento de renovação, mas ao mesmo tempo um conservadorismo, é, movimento de tipo assim avançar, de renovar, de superar, mas ao mesmo tempo uma melancolia, né, uma nostalgia, uma frustração. Então
foram coisas bem duplas, ainda mais com essa melodia, né? A letra em si eu acho que ela já é um pouco dupla, porque ela tá falando do jeito que ela queria ser, mas que ela ainda parece com os pais, né? O jeito que ela queria que a política acontecesse, tudo que eles movimentaram, mas como ela ainda tá. Então, eu acho que a letra traz esse paradoxo, e aí, junto com essa melodia, ficou mais forte na minha sensação, assim. E aí, os trechos que eu trouxe foram dois. Mas eu acho que um você já colocou. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É uma análise, assim, meio que como se fosse uma frustração, né? Mas, enfim, eu acho que é uma ideia, essa ideia que você trouxe de a gente ainda ter várias reproduções, né? Você colocou da sua mãe, das suas tias, eu enxergo muito isso. Enxergava antes da terapia muito relacionado à minha mãe, e hoje eu enxergo relacionado à minha mãe e meu pai, né? Que eu fingia que não existia essa referência na minha vida, e na terapia eu trouxe aceitei que ela existe, não tem como negar. E aí, outro trecho que eu trouxe é: você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou inventando, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E aí eu acho esse trecho muito foda, né? Porque eu acho que tem um pouco isso, assim, das pessoas das outras gerações olharem para, ainda mais na militância, né? Olharem para a militância, não dentro da militância, mas olharem para a militância e falar assim: ah, isso daí, esse negócio de política não vai dar em nada, são sempre os mesmos, tipo assim, eu acho que é a política no senso comum mesmo, e de pensar que a gente olha, né, para esse conservadorismo, para esse movimento, e fica assim, cara, mas então, e aí? A gente vai ficar igual você? A gente vai envelhecer e olhar para você e é isso que a gente tem? Não, a gente, né, quer transformar, a gente quer revolucionar essa realidade, assim, porque não só nessa questão política, mas eu acho que esse movimento que a gente está aqui, né, de olhar para o sensível, de olhar para as emoções, também é uma renovação, assim, de movimento que as gerações anteriores não fizeram, ou fizeram pouco, pelo menos na minha realidade da minha família, assim, não fizeram. Tiveram muitas dificuldades sobrevivendo para poder viver e olhar para o sensível, né? Porque estava mais dentro das artes e da música, enfim. Foram esses dois trechos, essas duas E, percepções. Você acha que e tem uma dialoga? coisa, dialoga super. E esse trecho, o último que você trouxe, tem uma coisa que a minha terapeuta ela sempre fala, né? Que eu não verbalizo, mas que na forma como eu ajo, né, no meu dia a dia, naquilo que eu não falo, fica explícito o meu medo, né, que é exatamente o meu medo de me comparar, né, ao velho, de estar fazendo igual, e principalmente de parecer louca, né? De parecer uma mulher louca. Eu tenho muito essa coisa de que talvez por essa coisa, eu tenho a minha terapia gira muito em torno do comportamento passivo-agressivo, porque eu tenho na minha formação uma variação entre ser muito doce ou passiva mesmo, né? E guardar tanto isso, essa passividade, que chega um momento que eu não aguento mais e a reação é explosiva. E aí eu não medio, né? Eu não consigo ser assertiva, eu não consigo ficar no meio dessas duas coisas. E aí o processo da terapia é para que eu consiga construir essa assertividade. E aí
é, ela fica falando, né, o tempo todo. Isso, Ariana, você precisa tentar entender que isso está relacionado o tempo todo ao seu medo de, é, de parecer louca, de ser louca, de, de que as pessoas te julguem uma mulher louca, né? Eu fui criada por mulheres, muitas mulheres, a minha e aí todas com esse mesmo comportamento, né? Porque é o comportamento de formação de gênero, né? A gente é educada para ser dócil, a gente é educada para servir, a gente é educada para o secretariado, para ser passiva, mas a gente sofre tanto nesse processo que a reação é não e a agressão, né? A agressão, e aí a Uhum. gente Acumula, reage de né? uma. Isso, a gente reage de uma maneira agressiva. E normalmente a gente é agressivo com aquele que está. é, que depende da gente, né? Que está, entre aspas, abaixo da gente, que normalmente são os nossos filhos, os nossos alunos, né? Aqueles que estão numa situação de ser educado por nós. E aí eu sofri muito nessa condição, né? E aí eu fico o tempo todo tentando não demonstrar essa condição o tempo Uhum. todo. E aí acho que esse trecho, amar o passado e não ver que o novo sempre vem. E aí o novo vem mesmo. E é isso que eu estou produzindo. Acho que o primeiro passo para não aceitar a loucura é procurar terapia, né? Eu fui lá e disse assim: não, gente, eu preciso de terapia para entender esse processo aqui. E aí aceito que o meu Uhum. processo ele foi complicado. É, eu não tive pai, não tenho pai, né? É, tenho uma filha, e aí tem uma coisa que é muito reprodutiva. Meu pai é músico, o pai de Aurora é músico também. E aí também tem a questão dos relacionamentos interraciais, que também eu venho estudando sobre isso, mas ainda não tenho clareza sobre tudo. Minha mãe é branca, o meu pai é preto, e o pai de Aurora também é preto. Ele se parece muito com o meu pai, fisicamente mesmo. Inclusive, eu cheguei a postar uma foto uma vez no Facebook, né, dele com a Aurora no colo, de Marley com a Aurora no colo, do meu pai comigo no colo, e é muito parecido, assim. E aí, isso meio que me assustou, né? E nessa ideia de que eu estou reproduzindo um processo, é, eu fico tentando negar. Não quero reproduzir isso, mas também não é reprodução. A minha vida ela está acontecendo. Eu me apaixonei por essa pessoa é linda, essa pessoa também está construindo um outro processo. Ele está sendo pai, é diferente do meu processo e tal, e tentando entender que não é a mesma relação, não são as mesmas pessoas, né? E Uhum. tentando modificar as coisas. O novo está vindo, de fato, Uhum. mas complicado. Caraca, essa questão do complexo de Édipo que você está colocando me pega muito também, né? Porque o meu primeiro namorado aconteceu no ano que eu tava, que meu pai saiu de casa, né? Que meus pais se separaram. E ele tem o mesmo nome do meu pai.
nome, no nome, assim. Fora a relação de autoridade, né? Era meu professor na época, e então, assim, muitas coisas próximas, muitas. E conversei com meu pai recentemente e ele falou assim, nossa, eu vi isso total, assim, né? Porque quando você começou, falou que tava namorando com ele, eu falei, meu Deus, tipo, todo mundo, como é que as pessoas não estão enxergando essa relação, né? Paternalista, assim. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que, tipo, é uma relação que foi recalcada, né, por nós, nossa, por dores, né, várias dores, questão do abandono, sei lá, de várias questões que a gente vê na terapia, a gente recalca essa dor porque a gente não quer sentir, né, mas a gente vai expressar isso de outra maneira, porque não tem como pro nosso sentir jogar fora uma coisa, né? Então, se a gente só dá as costas para isso, a gente pega por trás, né? E a gente pega nessas relações, é uma paixão mesmo, é um amor mesmo. Então, tipo, não dá para negar, tipo, é uma reprodução do que eu vivi, não. Tipo, eu tô apaixonada por e é uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo é feito por mim, né? Essa construção desse amor. Então tem relações ali que é muito doido a gente enxergar isso, eu acho muito confuso e ao mesmo tempo conseguir diferenciar, né? Porque eu acho que fica neurótico, né? Quando a gente leva direto, assim, no embalo, assim. Tava conversando com uma professora amiga minha e ela disse que tava brigando com o marido, assim, aí ela falou, mas, porque a relação dela era com o avô, não era com o pai. Ela falou assim, meu avô nunca faria isso. E ele, cara, o que tem seu avô a ver com isso? Entendeu? Então, tipo assim, no meio do auge, assim, da briga, ela soltou essa. Então, tipo, essas coisas estão dentro da gente, assim, né? Então, é como se a gente buscasse, de alguma forma, sarar ou curar essa dor, né? Que tá muito. Só que quando a gente leva ela pra terapia, ela sai do inconsciente e ela fica aqui na nossa mão. Aí fica tão claro, né? Fica tipo assim, caralho, que a vida é louca, né? Não é só a gente que faz isso, a gente não é louca, tipo, todo mundo faz isso, né? Isso é a forma que a mente funciona. Então, colocar isso assim para a gente olhar com uma lupa, eu acho muito foda. Assim. E eu acho que é muito corajoso assim também, né? Você começou falando de medo, né? Mas eu acho que temos mais medos, assim, seríamos mais medrosas se a gente não tivesse nem se submetendo a esse espaço, sabe? De olhar nossa história e de entender todos esses processos. Então a gente, no final da. Isso foi uma coisa que eu falei na última sessão da terapia. Eu falei, cara, tipo assim, eu olho pra isso tudo, pra essa confusão toda e várias dores, vários amores, eu falo, caralho, tô muito orgulhosa dessa coragem que a gente tem de chegar aqui e falar disso todo dia, porque pra mim é muito difícil, muito, muito difícil, assim, estar nesse lugar. E imagino que pra você também, né? Então, é foda. A gente tem que ter orgulho do nosso desafio, que foi aceito. Quer ir pra segunda música? Vamos, sim. Qual que é, Ariana? A segunda música. A segunda música é Engenho da Dor, que é uma música de Josiara. Talvez poucas pessoas conheçam Josiara. Ela é uma artista baiana de Juazeiro. Ela é bem nova, assim, é do cenário alternativo. Não é tão nova, mas é do cenário alternativo e talvez as pessoas não conheçam tanto assim. E eu, inclusive, conheci faz pouco tempo, foi Janaína, uma amiga minha aqui de feira que me apresentou, maravilhosa. E eu totalmente me apaixonei assim por Josiara. Eu escuto assim, talvez a primeira música do dia é Josiara. E aí ela fez essa música no logo após as- o final do processo de eleição de 2018. E aí fala exatamente sobre o processo de eleição de 2018, né? E para mim a música ela tem um significado que é a versão que eu te mandei tem o seguinte, Raíra, as versões que eu te mandei, na verdade, são as versões do Spotify, né? Que não são as melhores, assim, tem melodias melhores no YouTube,
que eu considero assim, com certeza, mas, enfim, né? Não vai modificar drasticamente. Existe uma versão dessa música no YouTube, vou logo falar, quem quiser procurar, que são 48 Vozes pela Democracia, que ela grava com mais 47 pessoas. E é uma música e fica uma melodia super mais forte, inclusive, né? Essa versão que eu te mandei, ela grava sozinha em estúdio e tal, e é mais branda, assim. Mas, enfim, o processo de entender essa música para mim me fez compreender o meu processo de. é, eu comecei a militar, entre aspas, porque eu estou falando isso. Porque quando a gente está no movimento estudantil, a gente é muito romântico. A gente acha que a gente é mega revolucionário. A gente acha que a gente vai mudar o mundo, que a gente está fazendo muita revolução. E eu não estou negando que existem muitos bons militantes no movimento estudantil, inclusive gente que sai do movimento estudantil e desponta numa militância maravilhosa. Eu estou fazendo, saudade inclusive, né, Julinha? Eu estou fazendo uma autocrítica de que existe um limite, para mim, muito claro na minha militância no movimento estudantil. E aí, não à toa, eu abandonei esse processo durante um tempo, assim. Mas esse abandono não fez com que eu esquecesse o que eu aprendi, né? As pessoas que me ajudaram nessa formação, né? Que iniciaram esse processo formativo, deixaram algumas referências que eu considero boas referências, que despertaram em mim uma consciência de fato de que muitas coisas precisavam ser modificadas. E eu me formei em 2013. Logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar tal, e aí ainda fiquei um tempo no movimento sindical, pouco tempo, mas também nem era uma militância assim muito efetiva. E retornei para morar em Ibaí. Aqui eu voltei para uma vida totalmente nos moldes conservadores, assim, totalmente reproduzindo aquilo que eu negava, né? Aquilo que eu não queria mais para mim, aquilo que a primeira música falava, né? E aí, quando em 2017, eu tive a Aurora. Então, eu passei aí 2014, 2015 e 2016 em um processo de que eu vivia uma vida adequada aos modelos conservadores, que era aquilo que a sociedade, né, e minha família esperava de mim, mas que eu não era nada feliz. E eu posso dizer com plena convicção, eu estava num processo muito depressivo, inclusive diagnosticado, né? Foi um momento em que eu tomava muitos remédios, antidepressivo, tomava ansiolítico, esses barra pesada mesmo, e tarja preta, fazia terapia, nunca me adequava a terapia nenhuma, ficava trocando de terapeuta, fazia muito registro de pensamento, tinha crises assim horrorosas, e eu me considerava louca, me considerava totalmente desequilibrada e achava que não ia, que não tinha mais salvação para aquilo. E nesse mesmo processo, eu me considerava abandonada pelas pessoas, né, que
por aquelas pessoas que tinham me formado na militância, né? Eu pensava assim, essas pessoas não acreditavam em mim que nada, isso aí não é camaradagem, né? Era o que eu é, imaginava, mas também não me fazia grandes autocríticas. E aí, é, quando tive a Aurora, em 2017, eu comecei a despertar para um processo de que eu preciso fazer algo por mim, porque eu preciso fazer algo por essa criança, né? Não dá para ser a única pessoa que, de fato, pode fazer por ela imediatamente, né? Não é a única pessoa, né? Porque para criar uma criança, para educar uma criança, é uma aldeia inteira, não é uma mulher. Mas de maneira imediata eu preciso ter saúde para que eu não reproduza os processos que eu tive comigo, né? Que me formaram. Eu preciso ter saúde, saúde mental especialmente, assim. E aí foi quando de fato eu comecei a buscar um tratamento mais efetivo. Mas logo depois, e aí foi nesse momento em que se efervesceu, né, um processo mais conservador a nível político no Brasil, né? De que em 2016 teve o impeachment da Dilma, a gente viu que, de fato, a direita a extrema-direita no Brasil estava se fortalecendo, que de fato a gente meio que fazia uma chacota do Bolsonaro, né? Ele é um louco, ele é um desequilibrado, nunca que esse cara vai ser presidente do Brasil. E aí a gente viu ele se fortalecendo no sentido de que ele tinha apoio de muitas pessoas, assim. E quando em 2018 ele foi eleito, eu me lembro claramente, eu sentada aqui, né? Eu estou na casa da minha tia, que é a casa dos meus avós, né? Onde eu fui criada. E aí eu me lembro sentada ali na sala, na frente da televisão, assim, quando saiu o boletim assim das urnas e que disse, não tem mais jeito, né? Do segundo turno. Bolsonaro é o presidente. E eu chorei, chorei. Minha mãe falando, não chora, é assim mesmo, o povo que quis isso. Eu disse, pior, muito pior, se o povo que quis isso. Isso é um horror, tal. E eu chorei. E aí, ao mesmo tempo, eu levantei e disse assim, mas eu não quero isso e eu, enquanto um ser social consciente, preciso mudar a minha postura, né, diante disso. E aí a minha decisão foi que eu tinha uma consciência de que eu entendia que eu precisava me organizar para lutar por isso, né? Lutar contra isso, no caso. E aí, quando Jana me mostrou Josiara no Réveillon desse ano, um pouquinho antes de eu te conhecer, eu ouvindo todas as músicas dela, encontrei essa música, né? Engenho da Dor. E aí foi muito forte. Eu ouvi a música do YouTube e aí eu vi a melodia e como aquilo bateu assim em mim. E a letra, né? Que falava sobre. Na época disso, eu ainda era companheira de Marley, né? E aí a gente falava muito. Marley era Rastafari na época. E aí ele falava muito sobre cortar os dreads, né? Que ele achava que ele ia ter que cortar os dreads, porque aquilo ia fazer ele sofrer muita repressão. E aquilo cortava meu coração de uma maneira que eu não aceitava, sabe?
pensar de que a gente ia ter que mudar toda a nossa forma de vida, os nossos corpos, a forma como a gente se relacionava, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, para se adequar a pessoas que não queriam que a gente vivesse daquela forma. E aí a música fala sobre isso, né? Que a gente acredita que a liberdade tá cravada no ser e na alma. E foi isso que eu entendi, sabe? Que a liberdade estava cravada na minha consciência e que eu precisava tomar conta dela de novo, porque eu não aceitava que a gente tem que voltar para os porões, nem para os armários, nem para as prisões. E continuo acreditando nisso. E foi o que aconteceu, sabe? Eu me reorganizei em um outro coletivo, né, em uma outra organização política, de uma outra forma, né? Depois eu falo mais sobre isso, mas porque eu ainda vou falar bastante sobre isso nas outras músicas, mas o processo dessa música foi esse. Caralho, É que isso. lindo, nossa. É, você trouxe, tipo, questões, né, de saúde mental, assim, e também de nascimento, né, da sua filha e de aproximação, reaproximação de coletivos. E eu, em um dos momentos, assim, de percepção dessa música, senti essa questão de coletividade, assim, eu vou falar. E você ainda falou, né, para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Eu acho que ficou bem conectado. Vamos ver o que você acha. No Corpo Dançante, eu coloquei assim, porque você falou que a versão do YouTube é bem pesada, né? Eu fiquei, nossa, achei essa versão pesada, então imagina como é que deve ser do YouTube. Porque eles vêm com um grave na música, para quem não conhece, eu não conhecia também. Muito, assim, que eu fui meio que abaixando, assim, a sensação que eu tinha era que tinha alguma coisa puxando para baixo na melodia, assim. E aí eu comecei a entrar num movimento assim como se fosse uma areia movediça que eu tivesse meio que tentando sair assim. E eu fiquei meio que fazendo uma dança nesse sentido. E aí depois teve um momento que eu tava colocando como se tivesse o braço assim, arrancando algumas coisas, né? Que estavam meio que pegajosas, meio que tentando envolver esse corpo. E aí tem um trecho que ela faz uma melodia meio robótica, assim, que fica meio que fazendo na voz da Josiara, né? É Josiara ou Josiara que fala? Josiara. Josiara mesmo. E aí esses movimentos começaram a ficar mais retos, assim, como se fosse mesmo, acho que uma programação, né, desse corpo, assim, né? Me lembrou até aquela música da Pitty, né? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Tipo assim, essa parada meio que da gente tendo que se ajustar, como se fosse o software, né, que eles querem colocar e imputar na gente fosse outro, assim. E aí, no final, o grave dá uma voltada, né? Sai essa parte robótica e volta o grave assim, então é uma sensação que eu senti das pernas meio que travadas, né? Que foi uma sensação bem parecida quando o Bolsonaro, você colocou aí, foi eleito, que lembrei quando se descreveu, eu estava também ali na Casa Porto, que é perto da Pedra do Sal, aqui no Rio, para quem não conhece, e que é no centro, assim, do Rio de Janeiro. E aí, tipo assim, eu tava ali com umas amigas, que era um barzinho meio alternativo, que só tinha gente de esquerda para poder me sentir um pouco mais acolhida, né? Mas a sensação era, assim, de estar meio que travada mesmo, assim, nessa descrença total, porque foi o que você falou, né? Foi o que sua mãe colocou, sua mãe e sua avó, agora esqueci. Minha mãe. Que, ele foi eleito, sua mãe, ele foi eleito, né? Ele foi escolhido, assim, e por ser quem ele é, né? Isso é um entrave tão gigante na nossa mente esperançosa, né? De revolução, que, caralho, um balde de. Não é nem um balde de geografia, acho que é uma areia movediça mesmo que a gente vai, tipo assim, sentindo que não tem. Enfim. E aí as sensações e emoções que vieram para mim tristeza, uma sensação de encarceramento, assim, ao mesmo tempo luta, revolta e libertação. Foram as
as sensações e as ideias que vieram assim. E é uma sensação de que eu tava dançando sozinha ali mesmo, né? Como se fosse mesmo uma solidão ali. E aí a letra, eu trouxe dois trechos. O primeiro, você chegou a falar do jornal, né? Saiu no jornal que é preciso esconder tudo aquilo que sou para agradar os senhores do engenho da dor. Essa parte assim, é muito forte, assim, a letra ela tem uma temática racial. Então, para mim foi muito esse processo assim do embranquecimento, né? Tipo, é muito óbvio que sai até no jornal que as pessoas não podem ser quem elas são, assim, de fato. Elas precisam estar o tempo todo se adaptando, seja na forma de vestir, no cabelo ou no jeito de falar, porque tem um trabalho que eu entrei, que eu não vou citar aqui, qual, mas que eu ri, tipo, né, porque eu sou um pouco escandalosa. Aí eu dei uma gargalhada, aí a pessoa, nossa, parece até esqueci o nome de uma, mas não era Pombagira, não, era outro nome, assim, mas querendo, tipo assim, dizer, ri com classe, ri que nem a gente, entendeu? E aí, então, assim, até na forma de falar, na forma de rir, depois uma galera veio desse trabalho me chamar e, tipo assim, pô, você percebeu? E eu sou muito lesada. Eu sofro situações, assim, e eu não me ligo, entendeu? Tipo, eu fico assim, caraca, devo estar incomodando, ela tá valendo ali, eu incomodei com a minha risada. Eu não parei pra pensar no que tava querendo dizer, sabe? Com questão de comportamento até de tipo assim, essa risada de favelado, essa risada de pobre, essa risada de gente, né? E, então, tipo assim, rir com classe, sabe? Com a parada recatada e tal, você trouxe até um pouco isso, né, também. Então, eu acho que é um processo de embranquecimento que acontece, né, na nossa forma de agir, assim, também. E a gente passa a se preocupar com isso, sem perceber, nos espaços, né, que a gente tá. Quando a gente tá em família, a gente age de um jeito. Quando eu tô com a minha irmã, a gente é super, né, escandalosa. E quando eu tô no restaurante, quando eu tô no trabalho, eu já fico meio que pensando como que eu tenho que agir antes e muito sem perceber, né, de onde é que vem essa dominação, né? Esse encarceramento do meu jeito de existir no mundo, né? Outro ponto que eu acho da letra que eu achei muito bom eu quero eu que não quero tormento me encaro nos noticiários de horror. E aí eu acho foi nesse momento que eu pensei muito na questão da coletividade, assim, que por mais que você de alguma forma esteja confortável na sua vida, né, com os seus familiares, nas suas relações, não tem como você não se sentir agredido quando você passa na rua e vê uma pessoa em situação de rua, né? Quando você vê na TV e consegue se espelhar naquela situação ali, né? E, a, e aí eu acho que ela traz muito assim, do sentido de, tipo, da coletividade mesmo, né? De você enxergar que não é só sobre você, né? Pensar a sociedade, pensar a política, é pensar uma construção para uma sociedade, uma coletividade mesmo, assim, são grupos. Você consegue se sentir representado no grupo das mulheres, né? Eu consigo me sentir espelhada na população negra. E isso tudo, assim, é uma forma de enxergar políticas de libertação para essas opressões, assim, muito mais do que tipo assim, eu tô bem, tô agora tô não estou querendo me atormentar, como ela colocou, mas eu sou atormentada mesmo assim, enfim, pensar nesse coletivo. Foi Isso. essa E análise. tem. Massa. Você é maravilhosa, né, querida? Você é sensível. Mas tem a questão também que a E calma aí, gente. Ariana. Ariana, vai encerrar aqui em 20 segundos. Então eu vou fechar, aí você começa essa fala na próxima. Pode ser? Pode. Gente, não acabamos. Nós vamos voltar já já. Só vou encerrar essa live e fazer outra, tá? Beijos.